João 8:31 diz assim: Então disse Jesus aos discípulos que havia crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Senhores e senhoras, servos de Deus, amados irmãos, em Cristo Jesus, domingo passado nós tivemos pregando uma palavra de Deus para a sua vida. Você lembra da pregação de domingo? Quem lembra aí, levanta a mão. Tem alguém que lembra? A irmã lembra da pregação de domingo? E nós falamos, para quem não lembra, e é muito importante você vir no culto e guardar a palavra de Deus no seu coração. Não adianta eu vir no culto e não guardar a palavra de Deus no meu coração. Nós pregamos sobre o que é ser igreja. Pregamos ali no livro de Atos, capítulo 2, e falamos a respeito da igreja do Senhor. Então é muito importante, amados, nós chegarmos na casa do Senhor com o coração aberto para ouvir Deus falar. Sabe que quando você está na igreja, é normal vir aí um demônio do sono para querer que você durma. Você tem que expulsar o sono, viu? Em nome de Jesus. Manda ele para bem longe. Vai embora, sono, em nome de Jesus. E é normal também você estar na igreja, porque eu também ouço, né? Eu não só prego, eu procuro ouvir também. É normal você estar ouvindo a palavra, de repente você começa a pensar em pizza. De repente você começa a pensar em x-salada, de repente você começa a pensar, tem um feijão lá em casa me esperando. E aí você acaba perdendo a concentração naquilo que Deus quer falar com você, você entende? Então, você tem que entender que enquanto nós estamos aqui na casa do Senhor, no templo, pregando a palavra, ministrando a palavra de Deus, existem algumas guerras espirituais para tirar você deste lugar. Existem guerras espirituais para tirar a tua mente, o teu coração, a tua vida deste lugar. E você não pode estar aqui dentro da igreja como estranho. Você não pode estar aqui dentro da igreja como alguém que não está realmente está só o corpo, só a carcaça, mas a alma, o espírito, né, está bem longe daqui. Você tem que estar realmente ligado na rocha que é Jesus, aqui neste lugar, para que Jesus possa falar com você de uma forma tremenda, de uma forma especial. E eu quero pedir para você que, em nome de Jesus, lute contra essas guerras que estão vindo na tua mente, que estão vindo para te cansar, que vêm às vezes para tirar você do foco, para que você possa entender e ouvir a palavra de Deus na sua vida. Queridos, eu quero pregar nesta noite sobre discípulo de Cristo. Sabe, a Bíblia diz, no livro de João mesmo, Jesus deu uma ordem para a igreja. Qual foi a ordem? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele falou para a gente gerar discípulos. E gerar discípulos através do conhecimento e do ensinamento da palavra de Deus. Não se gera discípulo sem estudo. Não é verdade? Tem que ter o estudo, tem que ter o conhecimento, para a gente ser gerado realmente como discípulo de Cristo. Mas o que é discípulo? Preste atenção. Discípulo é ser servo. Discípulo é você estar servindo alguém de uma forma aonde você adquira os traços, caráter, ensinamentos daquela pessoa para a sua vida. Jesus, ele convocou só 12 discípulos. Jesus convocou 12 discípulos na direção de Deus, conforme a Bíblia. Mas na sua caminhada na terra foram surgindo vários discípulos que acompanhavam Jesus. E aquelas pessoas que
viu a pregação de Jesus, gostavam da pregação, viu os milagres e seguiam Jesus. Mas de repente, meus irmãos, em algumas dessas pregações, e a maioria, Jesus era bem duro. E aqueles que estavam como discípulos deixavam o caminho da verdade. Eles não conseguiam permanecer seguindo Jesus. E somente os 12 seguiram Jesus. Desses 12, Jesus disse: no meio desses 12 que estão me seguindo tem um diabo entre vós. Que ele falava a respeito de Judas Iscariote. Então tem um diabo entre vós aqui, que Judas está também seguindo, né? E os discípulos ali preocupados, 12 que foram seguindo Jesus, que eram homens que, se nós olharmos de uma ótica social, eram homens que não tinham estudo, eram homens que não tinham nenhuma condição, eram homens pescadores. Dessa turma aí, o mais melhorzinho era Mateus, que era cobrador de impostos, e Jesus chamou ele com o propósito de ser discípulo, escreveu o livro de Mateus. Mas aí você entende, à luz da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que aí esses homens estavam preocupados, porque Jesus ele falou a respeito da fonte da água da vida, que vai fluir no nosso interior, que se refere também ao batismo com o Espírito Santo, ao poder de Deus na nossa vida, ao dunamis, a dinamite de Deus na nossa vida, explodir na nossa vida. E ali os discípulos preocupados: mas Senhor, nos mostra o caminho. Jesus chegou a mostrar o caminho para eles, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas Jesus olha para os discípulos, olhando para uma realidade tremenda, e diz assim: vocês querem ser meus discípulos mesmo? Então vamos lá, para ser meu discípulo, a primeira coisa que você deve fazer é permanecer na minha palavra. Você deve permanecer na minha palavra. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece nos ensinos de Jesus na sua vida. Então, discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser os meus discípulos. E essa palavra permanecer fala de fundamento, fala da tua casa, onde ela deve estar firmada e fundada. Permanecer. Aonde a tua casa espiritual, aonde o templo do Espírito Santo que é você, ela está fundada. Aonde a minha vida ela está ali firmada. A minha vida ela precisa estar firmada dentro da palavra de Deus. Jesus ele declara: aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que ouvem, mas permanecem na minha palavra, ele compara como uma casa que está firmada sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento, vem as lutas, mas a casa não cai, porque está firmada em Jesus. Mas quando a minha casa não está firmada na palavra de Deus, quando a minha vida, que é esta casa, não está firmada em Jesus Cristo, vem a tempestade, vem um vento contrário, vem as lutas, e a minha casa desaba, porque minha casa não está firmado dentro da palavra de Deus. E eu, para ser discípulo, eu preciso estar com a minha casa firmada na palavra de Deus. Eu convido a igreja nesta noite a não só ler a Bíblia, mas viver a palavra de Deus na sua vida. Eu convido a igreja nesta noite a não só estudar a Bíblia, mas praticar a palavra de Deus na sua vida, porque se você praticar a palavra de Deus na sua vida, você realmente vai ser discípulo de Jesus. Se você viver realmente a palavra de Deus na sua vida, você não vai ser escravo do pecado. E Jesus fala no contexto. No contexto, ele declara que aquele que peca é escravo do pecado. Aquele que peca é escravo do pecado. Mas ele declara, num versículo que nós lemos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja bem,
O homem que é escravo do pecado, ele não consegue ser liberto com sessões comuns, com autoajudas, com remédios. O homem que é escravo do pecado, ele está com uma doença espiritual na sua vida. Ele está com uma doença que não existe cura humana. E que essa cura é uma cura divina, onde a Bíblia está dizendo, só pode ser curado do pecado conhecendo a verdade. E a verdade vai libertar vocês da escravidão de Satanás. Você não foi chamado para ser escravo do pecado. Você não foi chamado para ser escravo da iniquidade. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Eu estou sentindo Jesus aqui, você está sentindo? Aleluia. Você foi chamado para ser discípulo. E o discípulo não pode estar amarrado, não pode estar preso. Não pode estar dizendo, eu não consigo, eu não vou vencer. Mas a Bíblia ela está dizendo para mim, que quando eu me aproximo em conhecer a verdade que é Jesus Cristo, eu sou liberto. Eu sou transformado, eu abandono o pecado, eu vivo uma nova vida quando realmente eu conheço Jesus. Mas se há no nosso meio pessoas, pastor, se existem pessoas no nosso meio que ouvem a palavra de Deus, que caminham na igreja, mas ainda não conseguiram deixar o pecado, ainda não conheceu Jesus. Ainda não conheceu o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, você rompe a bolha do pecado, a bolha que está te aprisionando, que está te amarrando. A mão de Jesus te arranca quando você começa a viver o verdadeiro evangelho na sua vida, e você rompe esta bolha, para viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida liberta. E começa a realmente seguir a Bíblia. Eu sou discípulo de Jesus. Jesus, Ele quer que você nesta noite não seja aqueles barquinhos que seguiam Jesus de longe. A Bíblia diz que quando Jesus entrava no barco, lá no mar da Galileia, para fazer missões, com os discípulos dentro do barco dele, havia outros barcos que de longe seguiam Jesus. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que veio uma grande tempestade. E os discípulos que estavam no barco com Jesus ficaram desesperados. Imagina, desesperado. Agora imagina aqueles que estavam sem Jesus no barco, quando a tempestade veio. E eles estavam sem Jesus no barco, isso no sentido espiritual, porque eles seguiam Jesus de longe. Seguir Jesus de longe não é ser discípulo. Não é que eu gosto de ir para a igreja, que bom, goste, mas venha para ser discípulo. Não porque é bacana, mas venha para ser discípulo. São aquelas pessoas que seguem de longe, porque ser discípulo é ter compromisso com Ele. Olhe para o irmão perto de você e diga para ele, ser discípulo é ter compromisso. E como está o teu compromisso com Ele? E como está o teu compromisso com o Evangelho? E como está o teu compromisso de realmente ser um verdadeiro discípulo? Compromisso é aliança, é casamento, não pode ser quebrado não. Você sabe que quando nós pecamos e nós temos um compromisso com Ele, nós estamos adulterando o noivo. Estamos adulterando contra o noivo. É adultério, é pecado. Porque eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Ele é o amado da minha alma. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor que me escolheu. E quando eu tenho esse compromisso com Ele, eu não posso olhar para o lado. Eu não posso olhar para trás. Porque eu tenho um compromisso com meu Deus. Acima de tudo, meu irmão, você tem que ter compromisso com o teu pastor. Você tem que ter compromisso com o teu líder. Você tem que ter compromisso com a tua igreja. Mas acima de tudo, você tem que ter compromisso com Deus.
Você tem que ter compromisso com Deus. Não adianta eu ter compromisso com o líder, honrar na terra e desonrar a Deus lá no céu. Também não adianta eu dizer, não, eu honro a Deus, mas desonro o meu líder espiritual. E tudo vai sendo quebrado, destruído, não bate as coisas, não entram. E Deus está dizendo, você quer ser meu discípulo, você precisa ter compromisso. E uma das coisas importantes é que ser discípulo tem que ter compromisso. Ser discípulo também temos que entender que ser discípulo tem que ter lealdade. Diga para o irmão que está perto de você, lealdade. Irmãos, Deus procura pessoas leal. Discípulo, ele é leal. Discípulo, ele não se vende. Discípulo, ele não abandona. Você quer, vamos falar de amigo aqui, né? Amigo. Jesus, ele pregou muito isso, né? Que quando nós fazemos a vontade do Pai, nós somos amigo dele. Ele é o nosso amigo. E você não quer um amigo desleal na sua vida. Você quer um amigo leal, que não vai virar as costas para você. E amigo verdadeiro é aquele que quando tu não está perto. Vamos lá, vamos falar de algo do mundo externo. E as pessoas começam a falar de você. Ou ele te defende ou ele sai fora daquela roda. Porque ele é leal a você. E quando tem essa verdadeira lealdade, ele não aceita ninguém falar mal de você. Quando nós somos leal ao nosso Deus, a gente não se envolve em discussões inúteis do mundo. A gente não se deixa levar por prazeres do mundo, porque a gente tem uma lealdade com o nosso Deus. Além do compromisso, eu sou leal. E a Bíblia fala dessa lealdade no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. E na sua lei, eu medito de dia e de noite. Você entende isso, querido? Você compreende isso que Deus está dizendo para você? Eu quero essa lealdade com você. E quando eu tenho essa lealdade com Deus, porque eu não tenho que ter essa lealdade só com Deus, mas eu tenho que ter essa lealdade com meus líderes, com o meu pastor, com a minha liderança, com os meus amigos verdadeiros. Eu preciso ser leal. Eu desde criança eu carrego isso comigo. E já me decepcionei muito desde criança com amigos, porque isso está no meu caráter. Eu não aceito, quando eu gosto de alguém, eu não aceito alguém falar mal daquela pessoa. Quando eu gosto de alguém, ele pode até estar errado, mas eu não aceito, é algo meu, é leal. Eu preciso ser leal a esta pessoa. E quando você tem esse sentimento de lealdade, isso é um dom que Deus tem te dado. Isso é uma capacidade que o Espírito Santo tem te dado para você ser leal. Isso é maravilhoso na sua vida. Agora você precisa entender que você precisa ser leal à igreja que você congrega, à mocidade, às mulheres, aos casais, ao teu pastor. Hoje nós vivemos uma briga aí, uma discussão aí, onde as pessoas não têm lealdade, mas o verdadeiro discípulo, ele é leal. Nós vemos ali o caráter de Pedro, que quando foi indagado, você andou com ele, você estava com ele, você parece com ele, o que ele fez? Ele negou Jesus 3 vezes. E era discípulo. E aí a gente vê uma realidade muito grande hoje, pessoas negando Jesus. E desculpa ser verdadeiro. Pessoas negando Jesus com vida do passado, da onde Jesus te arrancou, e tu está voltando para aquela mesma vida do passado. Quando tu volta para aquela mesa de bar, da onde Jesus te arrancou, sabe o que você está fazendo? Você está pegando Jesus, que te salvou, que te libertou, e você está crucificando Ele novamente na cruz. Volta para a cruz. Teu sacrifício não valeu nada para mim. Quando você deixa de ser leal a Ele, quando você joga Ele em último lugar na sua vida, quando você nega Ele, você está crucificando Ele. E Ele não está mais na cruz porque Ele ressuscitou.
E Ele ressuscitou para nos dar uma vida, e vida com abundância, uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida comprada pelo seu sangue carmesim. Ele ressuscitou para mudar a minha e a tua vida. E Ele está dizendo hoje para você que eu preciso e você precisa ser leal a Ele. Mas ser discípulo também é ser submisso. Diga ao irmão que está perto de você: submisso. Submissão está abaixo de uma autoridade constituída por Deus. Sujeita. Você é submisso a Deus? Vou falar uma coisa real aqui para você. Tem gente que diz assim: não, eu sou submisso a Deus. Então vamos lá. Se eu, pastor Maurício, sou submisso a Deus, por que eu estou fazendo a minha vontade e não a vontade dele? Você entende isso? Deus está dizendo: faça isso, eu estou fazendo outra coisa. Deus está dizendo: me busque, e eu não estou buscando. Deus está dizendo: tenha uma vida santa, e eu não estou tendo uma vida santa. Mas eu prego, eu canto, eu digo, eu sou submisso, mas eu não faço a vontade dele. A verdadeira submissão a Deus é fazer a vontade dele na minha vida. E aí alguém pergunta: mas como é que eu vou saber a vontade dele na minha vida? É simples, é a palavra de Deus. Pronto, resolvido. A vontade de Deus na tua vida é a palavra de Deus. Você quer descobrir o que Deus tem na tua vida? Vá para a palavra. Você quer entender o caminho que Deus tem para você? Vá para a palavra. Isso é legal porque Deus usa a gente em profecia, em revelação, para a glória dele. Nós temos dons para edificar a igreja. Deus usa a gente no discernimento, é o dom que Deus me usa muito. Curas. E por a gente ter dom, tem gente que liga para a gente, manda mensagem: eu quero uma oração, quero que Deus fale comigo, quero que o Espírito Santo diga alguma coisa. E teve um dia que eu não estava bem não. E o irmão veio pedir oração de mim. Mas insistiu, irmão, insistiu. Ele queria uma profecia, né? Mas insistiu: mas eu quero que tu ore, pastor. Eu digo: irmão, não estou muito legal, sabe? Tem dia que você não acorda bem. Eu estou precisando de oração, ore por mim. Mas queria oração, e queria. Eu digo: ó, vamos fazer o seguinte: eu não consigo orar por ti porque eu tenho que estar legal, bem. Eu não quero orar por ti agora, mas eu posso te dar um conselho. Então me diga o que tu precisa. Não, mas eu quero que Deus fale. Então tu vai procurar um adivinhão. Ou você me diz, eu te ajudo. Aí ele disse: tá bom, então eu vou falar. Ele falou. E ele disse para mim que ele queria uma direção para saber para onde ele devia ir. Tinha 2 cidades: Rio de Janeiro ou São Paulo. Tá bom? O que acontece? Eu disse: olha, tem uma coisa que eu faço e também dá certo. Pega a Bíblia lá. Eu oro, digo: Senhor, tu conhece meu coração. A palavra de Deus, ela não mente, ela é poderosa. Fala comigo dentro da tua palavra. Faça isso agora. Tá bom, vou fazer, pastor. E a pessoa fez. E quando ela fez, Deus falou com ela dentro da palavra para qual cidade devia ir. Você entende isso? Quando nós vivemos a palavra, nós vivemos a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós andamos no verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que leva para o céu. Então eu preciso ser submisso. Mas Jesus, ele enfatizou 3 coisas importantes. 3 coisas importantes que eu e você, para sermos discípulos, temos que ter na nossa vida dentro da palavra de Deus. Em Lucas 9, 23, em Mateus 16, 24, em Marcos 8, 34, Jesus fala a mesma coisa. E o que é, pastor? Jesus disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E o que mais? Siga-me. Então, ser discípulo está resumido nesse versículo.
Se você não está entendendo, eu vou lhe explicar. E eu vou lhe dar a interpretação desse versículo. Quando Jesus fala isso, Jesus fala, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Salvar aqui nessa terra. Quer viver essa vida, quer viver o mundo, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida aqui nessa terra, por amor de mim, será salvo. Quando Jesus ele fala isso, Jesus ele está dizendo uma coisa importante para você. Você quer me seguir? Primeiro passo. Negue-se a si mesmo. Seguir a Jesus exige uma autonegação nossa mesmo. Já parou para pensar nisso? Seguir a Jesus eu preciso negar minhas vontades humanas, carnais. Eu preciso negar a minha soberba, o meu orgulho, minhas manias, minhas autocríticas por não concordar às vezes com algo. Seguir a Jesus eu preciso negar minhas ideologias humanas. Seguir a Jesus eu preciso negar tudo aquilo que possa me impedir de ter um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, uma comunhão com Ele. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, que para seguir a Cristo eu preciso negar a mim mesmo, a velha natureza, o velho Raimundo, a velha Terezinha tem que morrer, para que Cristo possa viver na sua vida. Aí entra o texto que eu falei e volta a dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus diz mais lá na frente, se o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é interessante, amado, que dentro dessa palavra, quando ele diz isso para a gente, de a gente negar a si mesmo, as nossas vontades, o nosso querer, mas vamos lá, vamos falar uma coisa meio importante. Quando você está cansado, todo mundo aqui é trabalhador, glória a Deus por isso. O povo aqui, ó, está de parabéns. Tem gente que está na rede, mas tem gente que trabalha. Deus te abençoe grandemente por isso. Quando você está em casa, cansado, o que você quer? Descansar. Como você descansa? Controlezinho na mão, né? Vou ligar a TV. Vou assistir um Netflix. Tem gente que descansa assim. Vou assistir um Prime. Vou assistir um Disney. Ou vou assistir um YouTube. O pessoal descansa assim. Mas sabe, amado, nós tiramos esse tempo que é importante de descansar, esquecemos de negar a nossa vontade, de dizer, peraí, eu preciso também descansar no Senhor. E descansar no Senhor é ter tempo para Ele. É ter tempo de orar. Hoje eu digo para os irmãos que hoje eu estava em casa pensando, eu digo, meu Deus. E eu pensando, e eu falo pensando. Quem já andou comigo sabe, né, no dia a dia. O pessoal pensa que eu estou falando com uma pessoa e eu tenho uma mania de falar, né? Eu estou pensando e fico falando. É coisa minha, não é doido não, é coisa minha mesmo, né? E é coisa que eu faço isso no dia a dia e tudo, a minha esposa sabe também. E eu estava pensando hoje, eu disse, rapaz, essa semana eu orei pouco. E eu me senti vazio, seco, porque eu reconheci que eu orei pouco. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais. Eu não dei meu tempo de qualidade com Deus. Eu não tive tempo para Deus. Mas eu tive tempo para jogar um videogame. Eu tive tempo para assistir uma série. Eu tive tempo para fazer tantas coisas, até para fazer comida. Mas não tive tempo, ou não coloquei como prioridade o reino de Deus. Eu me senti mal por isso. Eu me senti tão mal. Porque eu digo para você, irmão, a pior coisa, e não mudando da mensagem, tá? Não estou mudando a mensagem. A pior coisa para trazer um desequilíbrio humano na pessoa é a falta da presença de Deus.
Você está ali que você não se entende, você tem guerras na tua vida, você está mal, você está doente, você está com complicações, com crises de existência. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Você está tão ruim, está tudo difícil, é financeiro, é espiritual, emocional. Meu amigo, se tu não estiver na presença de Deus, tu fica maluco. Satanás endoidece a tua vida. Agora a presença de Deus traz o equilíbrio humano. Você está entendendo? A presença de Deus me faz ser normal. A presença de Deus me faz ser alegre, feliz e cantar o hino da vitória. Você está chorando, às vezes não sabe nem porquê lá, por causa que está triste, abatido, não sabe nem entendendo porquê. Mas quando você está na presença de Deus, você fica mais alegre. Porque você fica feliz quando está aqui na igreja, né? É diferente aqui a dimensão, né? Ai, é tão bom estar aqui. Se eu pudesse, eu traria minha cama para cá. É bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora, sabe o que é interessante nisso tudo? Eu preciso negar a mim mesmo. Ou seja, peraí, a Bíblia diz, isso é ser discípulo. Eu estou continuando a palavra, negar-se a si mesmo. Coloque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Já falei isso até domingo passado. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ser discípulo é isso, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É ter tempo para Deus, é viver uma vida com Deus, é ter comunhão com Deus. E aí a palavra de Deus que está sendo revelada para nós, ela vai trazer essa transformação de um verdadeiro discípulo. Nós iremos realmente parecer com Jesus. Nós iremos realmente viver o que o apóstolo Paulo pregou. Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deus está dizendo na sua palavra que você precisa imitar a Cristo. Deus está dizendo na sua palavra que você precisa viver realmente o evangelho de Cristo na sua vida. E viver o evangelho é negar-se a si mesmo. Mas a Bíblia diz que não é só negar a si mesmo, mas é pegar a sua cruz. Pegue a sua cruz. Fale para o irmão que está perto de você. Diga para ele pegar a cruz. Diga para ele: pegue a sua cruz. Mas que cruz é essa? Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 19, até o versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pegar a cruz, a mesma cruz de Cristo. Estou crucificado com Ele. Ele vive e Ele vive em mim. É viver o verdadeiro evangelho. Não preceito de doutrinas humanas, mas seguir realmente a sua cruz com Cristo. Mas Ele não só termina por aí. Ele diz: espera aí, você tem que pegar a tua cruz. Aí você tem que seguir. Aí eu pergunto de você: quem você está seguindo? Olhe para o irmão que está perto de você e diga para ele: siga Jesus. Amado, tome muito cuidado com quem você está seguindo. Siga Jesus. Não siga ideologias humanas. Não siga coisas que estão inventando por aí. Siga a Jesus. Seja seguidor de Jesus Cristo. E a tua vida será diferente, porque realmente quem é discípulo segue a Jesus. Eu quero que você fique em pé, por favor. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração que eu quero fazer com você, eu quero que você ore comigo sobre a questão de ser um discípulo. De realmente viver o que a palavra de Deus ela está dizendo que nós devemos viver. Ser discípulo de Jesus. Eu lembro, meus irmãos, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, e eu me inspirava muito em pregadores. Você vai se inspirando até encontrar a sua identidade, né? Você vai vendo pregador, e eu imitava alguns pregadores, normal, você pode imitar, não tem problema não.
Eu imitava até descobrir minha identidade. E tinha que aquele negócio, né? Levante a mão e dá glória, levante a mão e dá glória, levante a mão e dá glória. E aí, hoje eu tenho minha identidade. E essa identidade que eu tenho é pregar a palavra de Deus para a sua vida, genuína. Palavra que liberta, palavra que transforma, porque o poder procede da palavra. Se tem palavra, tem poder de Deus. Se tem palavra, tem unção de Deus na vida. E aí Jesus batiza, aí Jesus cura, aí Jesus liberta, a unção desce. Porque tem palavra, e a palavra hoje é que Deus quer que você seja discípulo. Que você realmente siga Jesus e ame a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Para você viver uma vida diferente. Levante as mãos, feche os olhos. Por favor, ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença. E nós queremos, Senhor, ser discípulo Teu. Nós queremos Te seguir. Aqui tem uma igreja, uma geração que não quer, Senhor, se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui tem uma geração que quer Te seguir. Uma geração, Senhor, que ouviu a Tua palavra. Uma geração, ó Deus, que acredita no poder da Tua palavra. E eu lhe peço agora, Senhor, que da mesma forma que o Senhor chamou os 12, porque foi escolha do Senhor, e a Tua palavra nos diz que não fomos nós que Te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encha a vida do Teu servo e da Tua serva que está aqui. E que ele não saia daqui, Deus, da mesma maneira que chegou. Mas ele saia daqui com a mente transformada, com o coração transformado. Que ele saia daqui, meu Deus, liberto. Que ele saia daqui, meu Deus, de uma forma que ele diga: eu sou discípulo de Cristo. Aleluia. Ó Deus, eu sinto a Tua presença neste lugar. Tu estás aqui, sinta a presença dEle. Eu estou sentindo uma unção descendo aqui no nosso meio. Eu sinto algo diferente no meu corpo aqui. A unção de Deus está neste lugar. Como diz aquele louvor, Senhor, é Ele, por Ele que eu gasto a minha vida, por Ele que eu perco tudo, mas eu não abro mão de ser discípulo. Deus, talvez alguém chegou aqui com um altar sem fogo. Já teve fogo, já teve unção neste altar, mas a brasa apagou e só tem cinza. Eu entendo que para o fogo pegar novamente, só tem que tirar as cinzas velha. Pois eu te peço em nome de Jesus, limpa essas cinzas velhas, porque teu filho não vai viver de cinza. E através do poder desta palavra, acende o fogo que está apagado na vida do teu servo, na vida da tua serva. Acende a chama do teu Espírito, acende a alegria da salvação. Oh, de calabaia, sebria, canturimi, calamandaraia. Acende Deus para que Ele volte. Oh, remantui, candalabara, sub de gefai.
Ah, Deus, Tu me disse que está com saudade de gente hoje aqui. Está com saudade de ouvir o louvor da boca desta pessoa. Está com saudade de ouvir quando essa pessoa te adorava e te glorificava. Está com saudade, Deus, de ouvir o teu filho pregando nas praças, nas ruas. Está com saudade, Deus, de ouvir o teu filho pela madrugada se levantando, dizendo: eu vou falar contigo agora. Deus, renove teu servo, renove a tua filha. Deus, que o poder desta palavra alcance ele aí onde ele está agora. Se tem alguém, Senhor, me ouvindo online, que o poder desta palavra alcance essa pessoa agora. E que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua presença, Deus, venha tocar nesta pessoa. Que a Tua unção, Deus, venha tocar na alma, no espírito desta pessoa, Deus. Eu quero ter comunhão. Fale para ele: eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero ser um discípulo. Eu quero andar na tua presença. Diga para ele. Quero convidar a banda aqui no altar. Eu estou sentindo Deus aqui.